Então, bom dia meus amigos, hoje é terça-feira, 23 de dezembro de 2014. Ora bem, seja W um subconjunto de um espaço vetorial sobre um corpo K. W é subespaço de V se W é um espaço vetorial sobre K em relação às operações de adição de vetores e multiplicação por escalar de V. Eu aqui este corpo K, vou entender este corpo K como o corpo R. Ora bem, então na linha A pretende-se enunciar um teorema para identificar um subespaço. Este teorema diz o seguinte: seja V um espaço vetorial sobre R. Então seja W um subconjunto não vazio, portanto eu estou mesmo a escrever isto, não vazio de V. Então, neste caso, W é um subconjunto não vazio de V se verificarem estas listas de propriedades. A linha A, vá lá. A linha A, quaisquer que sejam A e B, pertencentes a W, então a soma A mais B ainda pertence a W. A linha B, qualquer que seja K pertencente a R e A, qualquer que seja A pertencente a W, então isto implica que KA ainda pertence a W. Portanto, este teorema que aqui está é que identifica se, dado um subconjunto W não vazio de V, é ou não subespaço de V. Aliás, este teorema tem uma forma mais condensada que se pode dizer como um corolário, que é o seguinte: temos então aqui um subconjunto W que é não vazio de V. Então, se 0, o elemento nulo, pertencer a W, e se quaisquer que sejam K1 e K2 pertencentes a W, e também V1, quaisquer que sejam V1 e V2 pertencentes a W, aliás eu aqui cometi um erro, este K1 e este K2 terão que pertencer neste caso a R, porque eu estou a encarar o corpo K como sendo R, então terá que se verificar o seguinte: isto terá que se verificar que K1 V1 mais K2 V2 ainda pertence a W. Quer dizer, o indivíduo tanto pode usar este corolário como pode usar este teorema para identificar se um dado conjunto ou subconjunto de V não vazio é ou não subespaço de V. Então, na linha seguinte, provar que o elemento 0 pertence ao subespaço de V. Eu, para provar que o elemento 0 pertence ao subespaço W de V, vou fazer da seguinte maneira: vou pegar aqui neste teorema 1, e vou fazer o seguinte: como eu digo aqui, qualquer que seja K pertencente a R e qualquer que seja A pertencente a W, KA ainda pertence a W, nada me impede que este K seja igual a menos 1. Então, tomando um elemento qualquer de W, por exemplo A, um elemento qualquer, A pertencente a W, e olhando aqui para o item B, então chego facilmente à conclusão que menos 1 vezes A, que é igual a menos A, que é o simétrico de A, ainda pertence a W. Sendo assim, e agora, tomando aqui esta linha A,
e dados quaisquer dois elementos A e B pertencentes a W, isto não implica que a soma ainda está em W, isto quer dizer que se eu pegar no elemento A, pegar num elemento A qualquer pertencente a W, e dado que menos A ainda pertence a W, então isto vai-me querer dizer que, por esta segunda propriedade que eu ali enunciei, que é esta segunda propriedade aqui, por esta primeira, aliás, isto vai-me querer dizer que A mais menos A ainda pertence a W. Ou seja, A mais menos A é o elemento nulo e assim chega à conclusão que 0 pertence a W. Ora bem, isto tem um certo interesse, porque, por exemplo, estou-me agora a lembrar, vamos supor que temos R3, que é um espaço vetorial sobre R, e vamos supor que temos um subconjunto W de elementos, digamos, X, Y, Z, tais que X mais Y mais Z é igual, por exemplo, a 1. E o indivíduo quer mostrar que isto não é subespaço, então escusa de estar aqui a fazer esta propriedade A, propriedade B, etc, etc, ou encarando aqui o corolário. Vejamos se o elemento 0 está cá. Ora bem, se estiver cá, vejamos se 0 pertence a W. 0 vai pertencer a W, quer dizer, este 0 aqui é encarado como um 0 grande, porque este 0 será 0, 0, 0, porque é um elemento de W. Ele vai pertencer a W se e só se esta condição se verificar, ou seja, se 0 mais 0 mais 0 for igual a 1, o que é falso. Portanto, digamos, isto de sabermos que 0 pertence a qualquer subespaço, digamos, é útil para muitas vezes identificar que um dado conjunto não é subespaço. Portanto, agora vou passar à linha C, que é o seguinte: eu tenho um conjunto W, que é um subconjunto de R3, que é formado por x, y, z, tais que x mais y menos z é igual a 0. Quer dizer, o meu espaço vetorial aqui em causa é precisamente o R3. Repare-se que o elemento 0, 0, 0 está lá. Está lá porque 0 mais 0 menos 0 dá 0. Portanto, eu neste caso aqui terei mesmo que optar por verificar estas propriedades. Em primeiro lugar, eu vou mostrar que W na realidade está contido em R3. Mas isto aqui é fácil de se verificar. Está contido em R3 pela sua própria natureza, porque W também é um conjunto formado por elementos da forma x, y, z. Isto está em R3 necessariamente, então poderei dizer que W está contido em R3 pela sua própria natureza, pela sua própria natureza. De seguida, vou mostrar que W é diferente de conjunto vazio. Para mostrar que W é diferente de conjunto vazio, basta exibir um elemento. Por exemplo, o elemento 0, 0, 0, 0, 0, 0, não é o vazio. 0, 0, 0 pertence a W. Porque 0 mais 0 menos 0 é igual a 0. Portanto, isto aqui basta-me para eu mostrar que W é diferente do conjunto vazio. Então agora vou seguir estes dois itens tradicionais. Quer dizer, eu vou pegar em dois elementos de W, sejam A e B pertencentes a W, e vou ver se a soma A mais B ainda está em W. É isto que eu vou fazer. O indivíduo não deve ficar atrapalhado com estas coisas. Se este A pertence a W, eu tenho que olhar sempre para aqui. O que é que isto quer dizer? A pertence a W, e A neste caso tem que ser da forma A1, A2, A3, e vai pertencer a W se
verificar aqui esta condição. O facto de estar aqui x, y e z não quer dizer nada. Eu tenho que olhar para aquilo que eu escrevi aqui. Quer dizer, terá que acontecer que A1 mais A2 menos A3 terá que ser igual a 0. Portanto, eu estou a partir desta hipótese. Agora a mesma coisa para o B. B, que é B1, B2, B3. E este elemento vai pertencer a W se o B1 mais o B2 menos o B3 for igual a 0. Pronto, neste momento eu desmontei, digamos, as condições da minha hipótese. E agora vou ver a soma. Então eu vou somar A mais B. A somar A mais B faço o seguinte. A mais B há de ser igual a A1, A2, A3 mais B1, B2, B3. Isto aqui é aquela soma normal, não é? Faço este com este, este com este, este com este. Então será A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Então agora, resta-me saber, reparem que isto é a mesma coisa que ter aqui, digamos, um X, um Y e aqui um Z. Agora quero saber se este elemento pertence a W. Quando é que ele pertence a W? Temos sempre que olhar para esta condição aqui que foi imposta. Ele pertence a W se o primeiro, ou seja, se o A1 mais B1, mais o segundo, que é o A2 mais B2, menos o terceiro, que neste caso é menos A3 menos B3, se isto aqui for igual a 0. Se eu provar agora que isto é igual a 0, portanto, a soma está em W. Estes elementos que aqui estão, A1, B1, A2, B2, A3 e B3, pertencem a R. Portanto, eu posso utilizar a propriedade associativa neste caso. Eu vou fazer antes A1 mais A2 menos A3 mais B1 menos B2 mais B2 menos B3. E agora note-se o seguinte, é que por hipótese, este A1 mais A2 menos o A3 é igual a 0. E também o B1 mais B2 menos o B3 é igual a 0. Então, se por hipótese isso acontece, isso quer dizer que este aqui é igual a 0, este aqui é igual a 0, e na realidade a soma de 0 mais 0 dá 0, e portanto o que prova que a soma está em W. Portanto, agora o que eu tenho de fazer é provar esta última propriedade. Então, seja K pertencente aos reais, e seja um A pertencente neste caso a W, ou seja, este A é da forma A1, A2, A3, tal que o A1 mais o A2 menos o A3 é igual a 0. Ora bem, o que é que eu quero saber? Eu quero saber se KA pertence a W. Isto é, digamos, a minha questão. Então, o que eu tenho que fazer é esta multiplicação. Ou seja, isto é a multiplicação de um escalar por um vetor. Este A que está comumente se chama vetor. Ou seja, K vou multiplicar por A1, A2, A3, o que me vai dar K1, K2, KA3. Agora a minha questão é, isto que aqui está pertence a W? Isto vai pertencer a W se o KA1 mais o KA2 menos o KA3 for igual a 0. Mas como este K pertence a R, é um elemento de R, eu poderei colocar este K em evidência, ou seja, KA1 mais A2 menos A3. Ora, como por hipótese este elemento A pertence, portanto, a W e satisfaz esta condição que aqui está, isto quer dizer que isto aqui é igual a 0. E então, K
Terei um escalar k vezes, digamos, o vetor 0. Isto vai me dar, evidentemente, 0. Isto significa-me então que provei todas as propriedades. E, na realidade, então, este conjunto W formado desta maneira, x, y, z pertencentes a R3, tais que x mais y menos z igual a 0, provei que é um subespaço de R3. A seguir, eu vou indicar um conjunto gerador deste subespaço e vou indicar uma base. Ora bem, o que é um conjunto gerador? Um conjunto gerador, como a própria palavra indica, é, digamos, um conjunto, vá lá, de vetores que gera o subespaço W. Ora, o subespaço W é um conjunto de elementos da forma x, y, z, pertencentes a R3, tais que x mais y menos z igual a 0. O que eu aqui vou fazer é tomar aqui um elemento genérico. Um elemento genérico significa um elemento qualquer genérico. E eu, para tomar um elemento genérico, o que eu vou fazer é pegar aqui nesta condição que aqui está e, à minha vontade, vou explicitar, digamos, uma destas variáveis, o x, o y ou o z. Vou, por exemplo, explicitar o x. Daqui sai facilmente que x é igual a menos y mais z. Fácil. Ou seja, o w pode ser reescrito como sendo menos y mais z, vírgula, y e z, onde este y e este z pertencem a R. Então, agora o que eu vou fazer é pegar aqui no elemento genérico e tentá-lo desmontar de tal maneira que me apareça uma combinação linear, ou seja, menos y mais z, vírgula, y, z. O que eu vou fazer é o seguinte: repare-se que este y e este z pertencem a R. Pego aqui no y, pego aqui neste y, que aparece aqui e aqui não aparece, e então abro aqui um parêntese, aparece aqui com coeficiente menos 1, então coloco aqui menos 1, vírgula. Então agora aqui aparece, digamos, na segunda coordenada com o coeficiente 1, então coloco 1. Aqui não aparece, então coloco 0. O y, digamos, já o percorri todo. Agora vou percorrer o z, z. O z aparece no primeiro, 1. Não aparece no segundo, 0. Aparece no terceiro, 1. Agora, se fizerem as contas, facilmente se vê que aqui iria obter o quê? Menos y mais z, que está aqui. Depois obteria y apenas, porque aqui dá 0. Depois obteria aqui 0, porque y vezes 0 dá 0, mais z, está tudo certo. Repare-se que este y e este z pertencem a R. Este y e este z, como pertencem a R, desempenham aqueles papéis dos lambdas. Faz de conta que aqui tenho um lambda 1, menos 1, 1, 0. As pessoas às vezes estão mais habituadas aos lambdas, também não sei porquê, mas pronto. Lambda 2, 1, 0, 1. Significa-me isto que um elemento qualquer de W é gerado por estes dois vetores. Ou seja, eu poderia aqui escrever o W assim, gerado por menos 1, 1, 0, ponto e vírgula, 1, 0, 1. Ora bem, isto aqui é que é um conjunto gerador, quer dizer, estes dois vetores geram isto tudo que aqui está. Agora, será uma base? Uma base, digamos, é um conjunto gerador, mas eu posso ter aqui, além destes vetores, eu poderia ter muito mais vetores que eles também poderiam gerar este subespaço W. Digamos que uma base é um conjunto gerador minimal. Minimal quer dizer, é aquele que tem o menor número de vetores possível. Quer dizer, eu terei que demonstrar que menos 1, 1, 0, 1, 0, 1 é um conjunto gerador. Já o mostrei aqui, porque gerou, está aqui, escrito como combinação linear. E agora vou mostrar que estes dois vetores são linearmente independentes. Portanto, uma base nada mais é que um conjunto gerador
conjunto gerador e também linearmente independente. Então, interessa agora saber o que é um conjunto linearmente independente. Estes dois vetores são linearmente independentes quando qualquer combinação linear destes vetores, ou seja, quando eu fizer lambda 1, qualquer uma, lambda 1 menos 1, 1, 0, mais lambda 2, 1, 0, 1, igualada ao vetor nulo, isto me implica que lambda 1 é igual a lambda 2 é igual a 0. Cuidado com esta implicação, que às vezes as pessoas não sabem muito bem o significado desta implicação. Repare-se no seguinte, é que se eu agora aqui já fizesse, por exemplo, eu pegava aqui, portanto, neste primeiro membro, passava-me pela cabeça e fazia logo lambda 1 igual a 0 e lambda 2 igual a 0. Se eu fizer isso, reparem que eu ficaria com 0, 0, 0 mais 0, 0, 0, que na realidade é igual a 0, 0, 0. E as pessoas podiam logo concluir, se calhar, não sei, que lambda 1 igual a lambda 2 igual a 0. Esta implicação significa o seguinte, é sempre que eu faço isto que aqui está, que a solução única é esta. Não pode haver mais outra solução além desta. Não pode haver. Então, vou resolver isto. E vou tentar mostrar que esta solução é única. Vamos lá ver. Então aqui ficaria com menos lambda 1. Aqui ficaria com vírgula lambda 1, 0. Mais lambda 2, 0, 1. 0 lambda 2, quero dizer, igual a 0, 0, 0. Então, isto ainda é o mesmo que ter menos lambda 1 mais lambda 2. Para o primeiro, para o segundo é lambda 1 e para o terceiro é lambda 2, igual a 0, 0, 0. Daqui surge facilmente um sistema. Esse sistema vai-me dizer que menos lambda 1 mais lambda 2 é igual a 0, vai-me querer dizer que lambda 1 é igual a 0. Neste caso as coisas foram muito simples, lambda 2 igual a 0. Claro que aqui eu já concluí que lambda 1 é igual a 0, lambda 2 é igual a 0, são as únicas soluções possíveis, mas cuidado porque esta equação que aqui aparece, por acaso é compatível. É compatível porquê? Porque se eu substituir o lambda 1 por 0 e o lambda 2 por 0, na realidade apanho 0 igual a 0. Podia não ser, e então teríamos o caso de um sistema impossível. É preciso ter cuidado com estas coisas. É que às vezes as pessoas encontram esta solução, esfregam as mãos, pronto, está tudo feito. Não é. Temos que ver se esta equação está compatível com as soluções anteriores. Portanto, já demonstrei que os vetores são linearmente independentes e, portanto, isto que aqui está é, na realidade, uma base. Então, agora, vamos lá ver qual é a segunda. Por exemplo, caracterizar, aparece muitas vezes isto, caracterizar os subespaços S. Aliás, caracterizar o subespaço S de R3, que é gerado S é gerado pelos vetores 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, ponto e vírgula, e o outro vetor, já agora, 0 menos 1, 1. 0, 0 menos 1, 1. Ora bem, o que é isto de caracterizar este subespaço S? Quando eu quero dizer caracterizar o subespaço S, é, digamos, chegar a qualquer coisa deste género que aqui está, como eu escrevi aqui o W. Estabelecer condições entre x, y e z. É isso que é caracterizar o subespaço. Quer dizer, eu aqui tenho um conjunto gerador, eu sei que este subespaço S é gerado por isto, e eu quero chegar, portanto, a, digamos, a mostrar que esse conjunto S há de ser um conjunto de elementos x, y e z pertencentes a R3 que verificam uma determinada
condição ou restrição, conforme queiram. Então, se S é gerado por estes vetores, isto vai-me querer dizer que qualquer elemento de S, qualquer um, e um elemento de S qualquer só pode ser x, y, z, há de ser igual a uma combinação linear destes dois, ou seja, lambda 1, 1, 1 menos 1, mais lambda 2, 0, menos 1, 1. Então o que eu agora vou fazer é sempre, vou fazer estas contas, ou seja, x, y, z, vou fazer estas contas na tentativa de eliminar o lambda 1 e o lambda 2. x, y, z há de ser igual a lambda 1, aqui já posso fazer as contas, não é? Lambda 1, aqui ficaria lambda 1 aqui mais 0, ou seja, apenas lambda 1. Aqui ficaria com lambda 1, vírgula, lambda 1 menos lambda 2. Aqui ficaria com menos lambda 1 mais lambda 2, mais lambda 2. Ou seja, eu vou obter então um sistema que me diz o seguinte, diz-me que o lambda 1 só pode ser igual a x, o lambda 1 menos lambda 2 só pode ser igual a y, e o menos lambda 1 mais lambda 2 só pode ser igual a z. Só pode ser igual a z. Quer dizer, eu também acho que aqui as coisas estão um bocadinho simples de se resolver, mas às vezes as coisas são mais complicadas. Eu, só a título de didática, vou complicar isto. Não sei se estou a complicar, quer dizer, digamos que estou aqui a estabelecer uma metodologia. O que eu vou fazer é resolver este sistema pelo método de Jordan-Gauss. Então, vou escrever aqui a matriz, portanto, correspondente ao sistema. Repare-se que os termos independentes aqui vão funcionar como x, y e z. As minhas incógnitas são lambda 1, lambda 2, apenas. Então, na primeira equação tenho 1, 0. E aqui aparecem os termos independentes x. Na segunda tenho 1 menos 1, e aqui aparece-me y. Na última tenho menos 1, e tenho aqui 1, e aqui aparece-me z. Tudo bem. Então agora o que eu vou fazer é escalonar esta matriz e terem atenção também que um sistema é possível quando a característica da matriz aumentada, a matriz aumentada é esta, é precisamente igual à característica da matriz dos coeficientes, que é esta. Então vou escalonar isto. Para escalonar isto, eu vou começar aqui com este pivô. E à custa deste pivô, eu vou colocar todos estes elementos que estão aqui abaixo a 0. Este vai ser transformado em 0 e este também vai ser transformado em 0 através de operações elementares. Quer dizer, eu para transformar este aqui em 0, basta-me fazer o seguinte, o L2, a linha L2, vai ser transformada como? Multiplico a primeira linha por menos 1, ou seja, menos L1, e somo à segunda. Na linha L3, basta-me ver que a linha L3 vai ser como? Basta-me somar o L1 mais o L3. Então, vamos fazer isto. Isto quer dizer que isto é o mesmo que ter a escalonar. Reparem que a linha de pivô nunca é alterada. 1, 0, x, já cá está. E agora de cabeça vou fazer isto, quer dizer que também não é assim difícil. Aqui fico com menos 1 mais 1 que dá 0. Aqui fico com 0. 0 mais, reparem-se aqui nesta operação, 0 mais dá menos 1. Eu estou a somar menos esta, a multiplicar por menos, com a segunda. Então vou obter menos x mais y. Tudo bem até aqui. E agora o que eu vou fazer é precisamente, agora vou para aqui. E se eu vou para aqui, vou somar apenas única e simplesmente. Apanho aqui 0, 0. Aqui vou apanhar 1. E agora aqui estou a somar, portanto, aqui vou apanhar 1. E agora aqui estou a somar esta com esta. Ou seja, x mais z. X mais z.
Repare-se que esta matriz ainda não está escalonada. Eu tenho aqui ainda agora este pivô aqui. Com este pivô aqui posso colocar este 1 a 0. Mas para colocar este 1 a 0, a operação elementar que eu vou fazer é L3 há de ser igual a L2 mais há de ser igual a L2 mais L3. E portanto o que vem de seguida é isto. Vou tentar ver isto. O que vem de seguida é isto. A linha de pivô não é alterada. 1, 0, x 0 menos 1 menos x mais y. Aqui estão uns tracinhos, vou lá para destacar. E agora vou somar. Vou somar e vou obter 0 menos 1 mais 1 dá 0. E aqui vou obter precisamente a somar este x menos x mais x dá 0. Vou apenas obter y mais z. Y mais z. Pronto, está tudo feito. Então, neste momento, este sistema, para ser possível, a característica aqui desta matriz, que é 2, eu posso dizer que quando uma matriz está na forma escalonada, a característica de uma matriz é o número de linhas não nulas. Esta linha aqui é que é nula, esta, porque todos os elementos são 0. Então a característica da matriz dos coeficientes é 2 e à primeira vista até parece que a característica da matriz aumentada, que é 3, esquecendo-se porém as pessoas que y mais z são variáveis. Então o que é que eu posso fazer para que este sistema seja possível? É fazer com que a característica da matriz aumentada também seja 2. Basta-me fazer y mais z igual a 0. Se y mais z for igual a 0, não tenho dúvida nenhuma que a característica é 2. Então, encontrei a condição, quer dizer, aquele conjunto que era o conjunto gerado por aqueles vetores, que era o conjunto S, há de ser um conjunto de elementos x, y, z, tais que y mais z só pode ser igual a 0. Só pode ser igual a 0. Era isto. Eu até podia agora, digamos, se não me enganei nas contas, mostrar que talvez isto esteja certo. Vamos lá ver. Ele era gerado por que vetores? Ele era gerado pelos vetores 1, 1 menos 1. 1, 1 menos 1. Este. E era gerado também por um outro, que era 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. 0 menos 1, 1. Bem, se isto estiver certo, estes vetores estão cá. Será que este vetor pertence? Basta ver se a soma deste com este, que é o y, não é? Dá 0. Realmente dá. Y mais z dá 0. E aqui também. Pronto, era assim de uma maneira fácil, não é? É desta maneira que se caracteriza um subespaço. É pegar, digamos, num conjunto gerador, escrever um elemento genérico x, y, z como uma combinação linear, progredir e eliminar os lambdas. Neste caso, aconselho sempre a que se utilize aqui o método Jordan-Gauss para resolver estes sistemas. Só se a coisa for mesmo muito simples. Ora bem, agora vem estas questões, que é uma questão teórica, que é o seguinte. Ainda está cá outra. Por exemplo, mostre que W, que é um conjunto de elementos x, y, z, quer dizer, eu estou a encarar aqui que é um subconjunto de R3, portanto, tais que um conjunto de elementos tais que x igual a y e z igual a 1. Mostre que este conjunto que aqui está não é subespaço de R3. Ora bem,
eu fiz esta ficha assim com uma certa metodologia. Nós já vimos que se o elemento 0 está sempre presente em qualquer subespaço. Se ele lá não estiver, então não é subespaço. Eu vou ver se o elemento 0 está lá. Vamos lá ver se está. 0, 0, 0 pertence a W. Se a W, quero dizer, não é R, é a W. A W. Se só se, dois pontos, 0 na realidade é igual a 0. Mas aqui o Z, 0, é diferente de 1. Portanto, isto não é nenhum subespaço. E poupa-se bastante tempo e não custa nada a ver, não é? Se o indivíduo andar aqui a fazer aquelas propriedades, por exemplo, eu agora investia na primeira propriedade, vamos supor, tomava dois elementos de W, A e B a pertencer a W, e ia ver se A mais B ainda estava em W. Então pegava aqui no elemento A e B de W, ou seja, seria um elemento, este A seria da forma A1, A2, A3, tais que A1 igual a A2 e A3 igual a 1. Quer dizer, então, agora pegava no outro, ou seja, no elemento B, seria B1, B2, B3, tais que B1 igual a B2 e B3 igual a 1. E agora somava, ou seja, iria fazer A1, A2, A3, mais B1, B2, B3. E isto vai-me dar A1 mais B1, A2 mais B2, A3 mais B3. Agora a questão é esta. Isto pertence a W. Isto pertence a W se e só se, reparem que isto aqui é o primeiro elemento, não é? Isto aqui é o segundo. Se e só se o A1 mais B1 for igual ao A2 mais B2, e na realidade isto aqui até se verificava, porque da hipótese A1 igual a A2, A1 igual a A2 e B1 igual a B2, B1 igual a B2, portanto eu quando somo esta igualdade verifica-se, mas agora teria que se verificar e A3 mais B3 teria que ser igual a 1. Será? O A3 é 1, o B3 também é 1, 1 mais 1 dá 2, 2 é diferente de 1. Estão a ver? Quer dizer, um indivíduo por vezes, assim com um contra-exemplo muito simples, mostra logo que não é subespaço. Na vez de andar aqui com contas e com continhas, a atrapalhar-se todo. E pronto, meus amigos, por agora encerro este vídeo. Espero que tenham gostado. Na próxima farei este que aqui está. Tenho que guardar, não é? Para outro dia. Muito bom dia.